sua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, mesmo tratando hoje apenas desses 3 versículos, de 4 a 6, a leitura que eu irei fazer do Salmo 23 será completa. Portanto, a palavra de Deus nos diz assim a partir do versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Algumas pessoas pensam que quando você se torna cristão, todos os seus problemas desaparecem. Essas pessoas supõem de uma forma ingênua que uma vez que você recebe a salvação, tudo em sua vida se encaixará perfeitamente. Na verdade, essas pessoas acham que se você tem algum problema, alguma coisa deve estar errado com a sua fé. E nada mais poderia estar mais longe da verdade do que um pensamento como esse. Não é apenas tolice pensar que nunca enfrentaremos dificuldade na vida cristã, como é absolutamente perigoso. Se pensarmos que nunca encontraremos nenhuma provação em nossas vidas, ficaremos desapontados, porque o nosso Senhor Jesus disse que nesse mundo teríamos muitas aflições. Mas ele também disse que, tendo bom ânimo, nós poderíamos vencer o mundo. Esse é o objetivo do Salmo 23. Diante de tantas circunstâncias desfavoráveis que o salmista Davi nos apresenta, ele nos enche de esperança e de ânimo quando aponta para as nossas vidas como é importante ter o nosso Senhor, o nosso Deus, como nosso guia, como nosso pastor, como nosso descanso. Meus irmãos, a realidade é que todos nós precisamos de um pastor. Todos nós precisamos de alguém para nos guiar em nossas muitas adversidades, alguém para nos proteger da invasão do mal, alguém para acalmar nossas almas atribuladas, e esse alguém é o próprio Senhor. O autor desse salmo, Davi, era um homem segundo o coração de Deus, e apesar de sua grande devoção, ele muitas vezes se viu caminhando pelas sombrias provações da vida. Ele imaginou esses tempos difíceis como o vale da sombra da morte. Esses não eram perigos imaginários, mas dolorosamente eram perigos reais. E todos nós, como cristãos, podemos nos identificar com Davi. Nenhum de nós está isento de navegar pelas tempestades da vida. Vivemos em um mundo caído com muitos perigos ameaçadores. Nesses tempos difíceis, devemos reconhecer a presença calma do Senhor e receber a sua paz reconfortante. Isso é o que vemos evidenciado nesse salmo. O vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi inicia o Salmo 4 dessa forma. Esta imagem retrata um pastor conduzindo o seu rebanho a um local de pastagem para o outro, a fim de guiá-los para o próximo campo, para o próximo gramado. As ovelhas, muitas vezes, tinham que se espremer por uma passagem estreita, cercada por altas paredes do desfiladeiro e penhascos irregulares. As montanhas
altas bloqueavam a luz do sol brilhante, de modo que não podia brilhar no vale. As sombras escuras tornavam o lugar perigoso para o rebanho. À espreita, na sombra, estavam animais ameaçadores e ladrões impiedosos que se esconderiam e atacariam as ovelhas vulneráveis. Davi se vê como uma dessas ovelhas indefesas, passando por muitas circunstâncias de risco de vida. Ele não é poupado de caminhar por esses lugares perigosos. E nós também não. E é por isso que precisamos de um pastor durante toda a jornada da nossa vida. O salmista diz ainda, no meio das suas provações: não temerei mal algum, não temo mal algum. A palavra medo significa sofrer um pavor ou terror, o que de outra forma causaria pânico e não incomoda. O que causaria medo, o que causaria espanto, não incomoda o salmista, porque ele sabe que o Senhor estará com ele. Embora cercado pelo mal, Davi experimenta uma paz sobrenatural de Deus que toma conta do seu coração. Uma calma inexplicável invade a sua alma. O mesmo é verdade para cada um que conhece o Senhor. Não sofremos pavor em nossas dificuldades. Não como o mundo, que não tem pastor, que não tem esse Senhor como pastor amoroso, que não tem esse pastor atencioso. Não entramos em pânico em nossas dificuldades atenuantes somente porque temos o nosso Senhor como nosso pastor, porque é Ele que nos enche de esperança. E Ele já contou os nossos dias e nada vai tirar as nossas vidas até a hora marcada. Por quê? Porque Ele está conosco. É isso que o salmista diz: porque Ele está comigo e eu não temerei no vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Ele sabia que Deus estava com ele a cada passo do caminho. Ao passar pelo vale da sombra da morte, Davi acreditava que Deus estava com ele, protegendo e preservando. Essa paz distinguia Davi dos incrédulos, temerosos das nações vizinhas. Mesmo em sua adversidade, ele não agiu como se o Senhor o tivesse abandonado. Tal mentalidade seria um ateísmo prático. Davi acreditava que nada poderia entrar em sua vida, exceto se Deus o enviasse ou se Deus permitisse. Mas, de qualquer maneira, Deus governa soberanamente sobre isso. Quando Satanás falou com Deus sobre Jó, o maligno o desafiou a remover a barreira de proteção ao redor de Jó. Mas Deus estabeleceu os limites pelos quais o diabo poderia trazer a devastação para a vida de Jó. Embora Satanás tenha realizado seu ataque implacável, foi dentro dos limites que Deus estabeleceu. Mesmo esse ataque infernal permaneceu sob o controle da sua vontade soberana. Jesus nos prometeu: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, como está registrado em Mateus, capítulo 28, verso 20. Sua presença constante dá encorajamento sobrenatural quando nos encontramos nos vales escuros da vida. Mesmo em nosso leito de morte, o Senhor está conosco para nos dar a graça da morte. Ele nos dá a certeza de que do outro lado da morte estão os braços estendidos do nosso Senhor Jesus Cristo para nos receber. Enquanto aguardava o julgamento em Roma, Paulo conheceu essa paz quando disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que o Senhor estava com ele e morrer seria a entrada em sua presença imediata. Só Deus pode nos dar
essa compostura em meio a circunstâncias difíceis. Isso não significa que nunca tenhamos problemas, mas significa que no meio da tempestade podemos conhecer sua calma. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi acrescenta esse aspecto no cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Ele estava familiarizado com a vara de um pastor através de seu trabalho anterior no rebanho do seu pai. Era uma clava de carvalho, né? O cajado, com cerca de aproximadamente 60 centímetros de comprimento, usada para defender o rebanho contra animais selvagens e ferozes. Qualquer besta teria que passar por Davi, qualquer animal teria que passar por Davi para prejudicar qualquer uma de suas ovelhas. O bastão registrado é o cajado do pastor que é enganchado em uma das pontas e usado para incitar as ovelhas na direção certa. Também era usado para desembaraçar uma ovelha que havia ficado presa em um arbusto ou caído em um buraco. Além disso, era usado para guiar as ovelhas na direção certa no caminho. Esses dois instrumentos, meus irmãos, a vara, o cajado do pastor, são emblemáticos do cuidado soberano e protetor do Senhor sobre a vida de Davi. Esses instrumentos lhe trouxeram consolo enquanto caminhava pelos vales escuros da vida, porque eles consolavam a vida de Davi. E esta palavra consolo vem da mesma palavra hebraica, Naim, da qual derivam os nomes dos profetas Naum e Neemias. Indica conforto inexplicável que eles conheceram e ministraram em tempos difíceis. Esta é a mesma segurança reconfortante que somente Deus poderia ter dado a Davi quando os perigos o cercavam por todos os lados. Isso não significa que Davi nunca experimentou traumas emocionais ou crises de depressão. Muitos salmos de lamento que ele escreveu revelam o medo que frequentemente ele sentia. Mas, em meio a esses tempos turbulentos, Davi encontrou consolo constante em seu pastor, sempre presente. A palavra conforto também pode ser traduzida como mudar a mente. A ideia é que a presença do nosso pastor muda o estado do nosso coração em tempos perigosos. Ele nos dá a paz que só Ele pode dar nas tempestades da vida. O melhor de nós ainda não passa de ovelhas. Em nossa fraqueza, sua força se aperfeiçoa. Devemos ficar perto, meus queridos, do nosso grande pastor, enquanto caminhamos pelos vales escuros. Podemos não ser capazes de ver todos os perigos ameaçadores ao nosso redor, mas Ele pode. Tudo o que precisamos fazer é segui-lo e Ele nos levará para casa de uma forma segura. Deus, Ele é tão vasto e infinito que Ele se apresenta a nós de muitas maneiras diferentes. Nenhuma metáfora pode transmitir a totalidade de quem o nosso Senhor é e o que Ele faz. A Escritura apresenta Deus como o nosso poderoso Criador. A Escritura apresenta o nosso Senhor como um Rei que reina, como um Salvador Redentor. Além disso, Ele também é um Pai amoroso, rocha forte, refúgio seguro. Cada uma dessas imagens comunica um aspecto único e importante de nosso maravilhoso Deus e nosso relacionamento com Ele. Até este ponto, no Salmo 23, Davi apresentou Deus como seu pastor. Esta imagem transmite que o Senhor é extremamente dedicado a cuidar dele e prover para ele, guiando os seus passos, alimentando a sua alma e restaurando o seu espírito. Quando chegamos no verso 5, porém, a metáfora muda repentinamente. Davi retrata Deus sob uma luz ainda diferente, como um anfitrião gracioso
que serve a Davi em seu grande salão de banquete com uma refeição generosa. Davi escreve: você prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Você ungiu a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui a cena muda do campo ao ar livre para a refeição no interior. Davi faz a transição de um campo extenso para um grande salão real, de pastos verdejantes para uma mesa de jantar, de águas paradas para um copo transbordante. Apesar da mudança nessas imagens vívidas, esses versículos mantêm um único tema dominante que percorre todo o Salmo. Davi está retratando o cuidado de Deus por seu próprio povo. Quer Deus seja retratado como o bom pastor, ou um anfitrião gracioso, quer Davi se veja como uma ovelha ou um convidado, a mensagem é a mesma. Deus está atendendo às necessidades de Davi e de nós. Ele prepara-me, né? Davi diz: preparas-me uma mesa diante de mim. Normalmente pensaríamos em Davi prestando um serviço a Deus. Mas aqui ele afirma o oposto. Deus está atendendo às suas necessidades. O cenário é um grande salão de banquetes e Deus está preparando uma mesa farta para servir a Davi uma refeição digna de um rei. A palavra preparar significa arranjar, pôr em ordem, pôr no lugar, para ordenar. Aqui entende-se que Deus está colocando a mesa diante de Davi, colocando tudo em seu devido lugar. Os pratos são perfeitamente posicionados, a bebida é servida e a refeição é preparada e servida. Cada detalhe recebeu a maior atenção. Nada que Davi poderia desejar foi esquecido ou omitido. Por analogia, é assim que Davi vê o Senhor cuidando dele. Deus está alimentando com a carne de sua palavra. Ele está derramando sua verdade na alma de Davi para trazer-lhe muita alegria e paz. Nunca Davi esteve tão satisfeito. O mesmo serviço está disponível para todos os crentes. Todos nós recebemos um lugar no salão do banquete real e somos tratados como convidados do rei. Durante essa festa, os olhos do Senhor estão sobre nós, antecipando todas as nossas necessidades. E em seu tempo perfeito, Ele está trazendo para a nossa mesa exatamente o que precisamos, exatamente quando precisamos. Aqui está o seu amor incomparável em ação. Notavelmente, Davi acrescenta que a requintada refeição de Deus é servida na presença dos seus inimigos. Ele se imagina sentado em uma grande mesa de banquete com muitas pessoas sentadas ao seu redor. Entre esses outros participantes estão os inimigos de Davi, no plural. Esses muitos adversários estão sentados perto dele enquanto o Senhor o serve. Em outro lugar, Davi fala dos seus amigos mais próximos sentados perto dele em uma refeição, mas se voltando contra ele e se tornando seus inimigos. O Salmo 41, verso 9, diz assim: até o meu inimigo íntimo em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Levantar o calcanhar retrata um inimigo se voltando contra ele para subjugá-lo. De uma forma surpreendentemente, esses inimigos estão sentados à mesa, ao lado dele como seus supostos amigos. Davi reconhece
que o Senhor ordena o jantar e põe na mesa. Ele é responsável pelos outros convidados e define os assentos. Esses traidores que estão traindo Davi, às vezes estão perto de seu próprio gabinete real, eles até surgem de sua própria família. Meus irmãos, em minha vida, as maiores mágoas que eu sofri foram daqueles que estavam mais próximos de mim. No entanto, o Senhor é quem põe a mesa e ordena todas as coisas em benefícios para a nossa alma. Deus usou tudo para o bem maior, para que ele pudesse se humilhar e fazer confiar ainda mais na sua graça. Você certamente também pode ter um testemunho como esse, que as maiores feridas são causadas pelos amigos, pelos familiares, por aqueles que estão perto de nós. Alguns de vocês têm familiares ou parentes por afinidade que se posicionaram contra vocês por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Nesse caso, você pode se identificar como Davi. Você pode se identificar com aquilo que Davi está escrevendo aqui. Deixe-me lembrá-lo de que a graça e o encorajamento, meus irmãos, do Senhor são mais suficientes para sustentá-lo a viver de uma maneira que o glorifique. Não importa a posição. E Davi diz assim: você ungiu a minha cabeça com óleo. Isso pode se referir à prática do anfitrião receber um convidado cansado, que caminhou uma certa distância sob o sol quente, e derramando óleo de cheiro doce na cabeça. Se assim for, isso retrata as graças revigorantes de Deus que revivem sua alma ressequida em meio às provações acaloradas da vida. Essa prática de unção com óleo também pode ser uma alusão quando Davi foi ungido com óleo na preparação para a sua coroação. O óleo derramado sobre a sua cabeça do futuro rei representava a plenitude do Espírito Santo sobre ele, concedendo sabedoria necessária para cumprir seus deveres reais. Nesse caso, essa unção retrata a capacitação do Espírito que Davi precisava para cumprir o que Deus o chamou para fazer. Essa tal unção com o Espírito Santo está atualmente ativa em cada crente. Foi até necessário que o próprio Jesus fosse ungido com o Espírito Santo ao iniciar o seu ministério público. Da mesma forma, o Senhor o ungiu com poder para viver e cuidar da vida cristã diante de Deus, diante da sua presença. Por fim, Davi acrescenta: meu cálice transborda, referindo-se ao contínuo derramamento da plenitude de Deus na sua vida. Davi aprendeu que o suprimento de Deus excede em muito a sua necessidade. Ele não recebeu meras gotas da misericórdia do céu, mas um dilúvio da graça, muito mais do que ele jamais poderia compreender. Deus foi tão pródigo em derramar a sua sabedoria na vida de Davi, que seu cálice não pôde contê-la. Seu coração transbordava de provisões divinas. Isso fala da plenitude da bênção que Deus tem para ele e para todos os crentes. Quero lembrá-lo de que Deus não é avarento com você, mas abriu seu vasto depósito e está derramando graça sobre graça em sua vida. Este foi o testemunho de Davi, e que seja a nossa experiência, que saibamos o que é sentar-se à mesa na casa do Pai e ser servido por Ele. Que possamos abrir nossos corações e receber a plenitude do que Ele tem para nós, que é tão bom conhecer o Senhor. Ao longo do Salmo 23, Davi revela a natureza pessoal do seu relacionamento íntimo com o Senhor. Davi disse: eu, um total de 6 vezes, eu 4 vezes, e meu 7 vezes. Nesse amado salmo, Davi escreve um total de 17 referências pessoais em apenas 6 versículos, tornando
esse cântico de confiança intensamente revelador. Esperamos essa ênfase porque andar com o Senhor pela fé envolve de tudo uma comunhão íntima com Ele em sua essência. A verdadeira espiritualidade, meus irmãos, não consiste em seguir movimentos vazios da religião. Tampouco se trata de meras atividades externas, de rituais de longa data. Em vez disso, uma vida com Deus é conhecê-lo e amar o seu Filho Jesus Cristo em uma comunhão íntima, em uma comunhão pessoal. À medida que nos aproximamos do último versículo, o Salmo 23 avança para uma crescente final. Davi escreve: certamente a bondade e a benignidade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O verso 6. Aqui ele se baseia na vívida analogia que usou no versículo anterior. Nesse contexto, ele se vê como um convidado especial em um grande salão de banquetes, onde é servido um banquete pelo próprio Senhor. No entanto, este refeitório está localizado em um lugar muito especial. É encontrado em um palácio real. Mas não apenas no palácio de um governante mundano. Encontra-se na morada da mais linda alta nobreza, a casa do Senhor. Davi começa com esta palavra enfática, certamente. Esta palavra poderia ser traduzida como de fato, absolutamente, além de qualquer dúvida, ou mesmo apenas. Não há lugar para nenhum equívoco na mente de Davi sobre o que ele diz a seguir. Ele está profundamente convencido do que está prestes a afirmar. Essa convicção inabalável deve marcar toda a nossa vida. Davi diz que a bondade o seguirá. Esta palavra fala das abundantes bênçãos e pródigos benefícios que Deus lhe concedeu. Nesta palavra é evidenciada a prosperidade espiritual que ele experimentou ao seguir o Senhor. Tudo o que ele precisava, Deus sempre providenciou. Davi também confessa que a bondade do Senhor o seguiu. E este é o amor incondicional e leal do Senhor por Davi e por todos os que confiam nele. Esta palavra vem da raiz hebraica que significa curvar-se. Curvar-se. Isso descreve o amor condescendente de Deus enquanto ele chega até onde Davi está. Poderia haver algo maior dado à vida de Davi do que a bondade e a benignidade do Senhor? Deus deu a ele a melhor porção em seu grande amor. Seu amor constante, pactual por seu próprio povo, nunca vacila, mesmo na fornalha da aflição. Davi diz que a bondade do Senhor, a benignidade do Senhor, seguirão ele. Seguir significa prosseguir, perseguir, correr atrás. Ele sabe que a misericórdia e a graça de Deus estão em busca de sua vida. Não importa onde ele vá, ele não pode fugir dessas garantias que sempre seguem. Independentemente do que faça, ele não pode escapar deles. Eles nunca o deixarão ir, mesmo quando as circunstâncias parecem negar sua realidade. Esses dois atributos de Deus, bondade e benignidade, na verdade representam o próprio Deus, que está continuamente perseguindo Davi. É a figura de linguagem conhecida como personificação, que atribui qualidades humanas a objetos inanimados. Com certeza, esses dois atributos representam Deus que segue Davi pessoalmente e cuida de todas as suas necessidades. Por esse testemunho, Davi afirma que Deus é implacável em seu amor por ele. Davi tem certeza de que embora vacile e fale, Deus nunca desistirá dele. Independentemente de como ele possa desapontar o Senhor,
ele está convencido de que Deus nunca vai parar de persegui-lo e cuidar dele. Mesmo que ele tropece e caia, ele sabe que Deus nunca se distanciará dele. Em vez disso, Deus pegará seu servo e continuará a caminhar com ele. Davi testemunhará em outro lugar que os passos de um homem os passos de um homem estabelecidos pelo Senhor, que deleita-se no seu caminho. Quando cair, não será lançado de cabeça para baixo, porque o Senhor é quem segura a sua mão. Esta é a promessa irrevogável que está firmemente estabelecida na própria fidelidade de Deus todos os dias da minha vida. O amor de Deus por Davi, o seguirá todos os dias da vida dele. Esse tema, a afeição e lealdade imutável de Deus, será uma busca sem fim de Davi até o fim dos seus dias. Sua devoção a Deus certamente irá flutuar, haverá momentos em que se fortalecerá ou diminuirá, mas o amor de Deus por ele é sempre forte e constante. O amor leal de Deus por Davi não depende de seu amor em troca. O amor de Deus por Davi depende do próprio Deus, que nunca enfraquece ou vacila. É por isso que a bondade de Deus está sempre perseguindo Davi. Da mesma forma, esse mesmo amor de Deus está sempre em busca de cada crente. Esse amor divino nunca tira um dia de folga, nunca descansa, nunca dorme, nunca para. Mesmo em meio a tempos difíceis, o amor de Deus nunca tira um ano sabático, nunca tira férias. É sempre forte em nossa direção, sempre seguro. A última linha começa com a palavra e o que indica, o que se segue está inseparavelmente conectado com o que procedeu. Com grande certeza, Davi sabe que habitará na casa do Senhor. Ele irá ficar, irá sentar, é isso que significa. Transmite a ideia de fazer a própria morada ou lar. Isso quer dizer que Davi sempre estará na presença do Senhor, sempre em relacionamento pessoal com ele, não importa onde ele vá. Davi retrata esta refeição em que Deus o serve como ocorrendo na casa do Senhor. Claro, o templo em Jerusalém ainda não havia sido construído. Em vez disso, essa casa representa a comunhão íntima que Davi desfruta com o Senhor ao viver na presença de Deus todos os dias. Davi está apontando para a estreita comunhão e interação que ele tem com o Senhor. O relacionamento de Davi e o Senhor dura para sempre, durará para sempre. O que começa nessa vida nunca chegará ao fim. A palavra para sempre significa literalmente a duração, pela duração dos dias, por dias prolongados e intermináveis. Uma vez que Davi começou esse relacionamento com o Senhor, ele sabia que nunca seria cortado. Nas palavras dessa analogia, uma vez que Davi se mude para a casa do Senhor, ele nunca sairá. Esta é a segurança eterna para cada crente, para cada um de nós. O próprio Senhor é a morada deles, é a nossa morada. Uma vez que habitem na casa do Senhor, estarão sempre vivendo na plenitude de seu amor e graça. Davi quer que saibamos que o Senhor que nos persegue com benignidade é aquele que nos guarda para sempre. O Senhor que está sempre nos perseguindo, está sempre nos guardando. Uma vez que Deus começa a sua busca por nós, Ele nunca nos deixará. Nenhum crente pode ser separado do amor de Deus, o nosso grande pastor, o nosso anfitrião, o nosso Rei. Meus irmãos em Cristo, que Deus abençoe a todos
Que Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus e que diante de toda a sua luta, as circunstâncias que por certo virão de formas variadas em sua vida, que você possa permanecer firme com a sua esperança no Senhor, sendo guiado pelo próprio Senhor, porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda. Até a próxima, se assim Deus permitir. Deus te abençoe e um grande abraço.